Aniversário é sempre uma data especial. O aniversário de alguns carros também. E esse é o caso do Mustang. 5 anos atrás, quando foi lançado essa nova geração, comemoramos os 50 anos do Mustang, lançado em 69. Agora, estamos comemorando os 55 anos do Mustang. E para isso a Ford lançou uma nova série, uma edição especial chamada Black Shadow, que está aqui com a gente. E eu vou mostrar um pouco para vocês alguns detalhes. Obviamente são poucas coisas, são detalhes visuais que mudaram nesse carro, mas que fazem muita diferença no aspecto aí esportivo, para quem gosta de aparecer ainda um pouco mais, se diferenciar em relação a quem comprou o Mustang até agora. Então acompanha aí comigo as novidades do novo Black Shadow. As mudanças da série Black Shadow. A primeira delas, acho que na verdade é a mais importante, mas é a que passa mais despercebido. O cavalinho, o símbolo do Mustang, né, que substitui o símbolo da Ford na grade aqui dianteira, ele foi escurecido, então ele some bastante. Não é uma coisa tão legal, ao contrário do que possa parecer, porque uma das coisas mais legais do Mustang é você ter a percepção do cavalinho, que é o símbolo do Mustang nesses 55 anos de história do carro. Outra mudança muito importante são as faixas. Aqui, junto dessas saídas de ar aqui do capô, ela ganhou essas duas faixas pretas aqui degradê que vão subindo. Infelizmente esse carro é cinza, então não aparece tanto esses detalhes, mas em outras cores, são 10 cores disponíveis, ela fica bem evidente essas faixas. O teto também, sempre na cor preta, independente da cor que você escolha para o carro, é pintado, não é envelopado. As faixas estão presentes não só no capô, elas estão aqui também na lateral do carro, elas pegam toda essa parte de baixo aqui da porta até lá atrás na roda traseira. É o mesmo tipo de faixa, uma faixa degradê que vai desaparecendo e, de novo, no carro branco, nos carros coloridos, ela aparece bem mais. Outra mudança que a gente tem também, assim como o cavalinho que deixou de ser cromado, é o símbolo do motor. O 5.0 passa a ser preto e fica só o ponto vermelho para dar um charme. As rodas também foram pintadas de preto. Agora você só consegue ter um pouco de destaque aqui, né, nas pinças de freio Brembo, são os freios esportivos. E aqui na traseira do carro, vou mostrar para vocês também, a gente tem o aerofólio também pintado na cor traseira. Então ele combina com o teto, é um preto sólido em qualquer uma das cores disponíveis. E também acaba combinando aqui com a traseira, né, com o símbolo do GT, mas isso daqui ele já era preto em qualquer uma das versões. Então assim, basicamente o carro tem assim essas pequenas modificações para fazer uma série especial. Por fora é isso. Simples, é uma coisa simples, mas foi uma coisa bacana que deu um aspecto diferente em relação ao Mustang comum. Agora eu vou mostrar a única diferença que esse carro tem na parte de dentro em relação ao Mustang normal. Por dentro a mudança é essa plaqueta em que aparece o nome do carro, Mustang, o cavalinho também, e 55 years, falando sobre os 55 anos do Muscle Car da Ford. Então, né, é só um detalhe pequeno e por dentro ele continua igual, né, mantendo a fibra de carbono no painel. Quando você abre a porta aparece o Mustang na central multimídia. Todos os comandos continuam iguais, o volante, os bancos semiesportivos, com metade dos ajustes elétricos, a outra parte não, e outros dois quase bancos na parte traseira. Agora vou mostrar outros detalhes para vocês que fazem parte do carro como um todo, mostrar o interior propriamente dito. Falando um pouco agora do interior, ele é o mesmo do Mustang convencional, a exceção da plaqueta aqui no painel na frente do passageiro. Então a gente tem aqui, um volante com uma empunhadura muito boa, multifuncional, tem o cavalinho aqui no centro, 3 raios, né, volante clássico, você tem tudo aqui fácil, acessível na palma da sua mão. Tem os pedal shifts que a gente consegue trocar as marchas, transmissão tem 10 marchas, então a gente consegue trocar tudo aqui pelas borboletas atrás do volante. Falando do painel, o painel é todo virtual. Dependendo do modo de condução que você escolhe aqui embaixo nessa chave de seta, ele vai mudando como ele aparece as coisas ali. Então a gente pode mudar aqui entre o modo normal, o esportivo mais, o pista drag, que é para arrancada,
e o neve molhado, onde ele deixa a entrega de potência mais tranquila. E conforme a gente vai mudando esses modos, o painel ele muda. Acho que o modo mais interessante de todos é o pista drag. Por quê? Ele automaticamente desliga o controle de estabilidade do carro e ele fica só uma faixa grande do controle do contagiros em cima. Ele deixa o velocímetro, todo o resto fica menor e o contagiros fica grande no meio. Por quê? Porque ele tem que mostrar o giro que você está para você fazer a próxima troca, para você não perder tempo nas trocas de marcha. Então, assim, é uma coisa muito bacana, é um modo muito legal de visualizar, mas ele é para ser usado apenas numa pista, quando você vai fazer uma arrancada. Outras coisas que ele tem é a opção de você mudar aqui o modo de volante, como você quer usar o volante. Então você pode deixar no modo normal para condução na rua, mas você pode deixar o volante mais pesado, né? A resposta do volante mais pesado ou mais leve, ou a resposta normal. Então são algumas coisas bacanas que ele tem. Essas chaves aqui no meio, mostrando para vocês aqui, é uma coisa bem legal, porque lembra a chave de avião, aqueles comandos de avião que você puxa para levantar. Então aqui, modos de comando do volante, e aqui para desligar o controle de tração. Então, puxei e segurei, desligo o controle de tração, puxei e segurei de novo, o controle de tração está ligado. Aqui a gente tem a central multimídia. Quando eu ligo o carro ou eu abro a porta, vou desligar o carro e ligar de novo para vocês, vou mostrar. Ele mostra o cavalinho na tela. Então, aí, ó, desliguei, o cavalinho aparece na tela, símbolo do Mustang, muito bacana. Símbolo de boas-vindas, coisa bem legal. Acabamento desse carro, é um acabamento muito legal, é um acabamento bem feito. Ele tem fibra de carbono exposta em algumas áreas, tem aqui no câmbio, então aqui na manopla de câmbio você consegue enxergar a parte da fibra de carbono aqui na bola. Aqui nessa faixa do painel também a fibra de carbono fica claro, fica evidente onde está. A posição de guiar, obviamente muito boa, a gente tem aqui os comandos elétricos para a distância do banco do motorista e do passageiro. Porém, um pênalti desse carro é o ajuste do encosto não é elétrico, então é uma alavanca que eu puxo para ajustar a parte do encosto. Que não entendi bem o porquê a Ford optou por não colocar o ajuste elétrico no banco todo. Ajuste do volante, aqui, altura, distância, e tem uma boa amplitude, então você consegue realmente encontrar uma boa posição de guiar, não é difícil. Então, o volante tem uma pegada boa. Aqui a gente tem alguns portas-objetos, no meio a gente tem aqui um outro espaço que a gente consegue colocar alguma coisa, guarda-carteira, celular, tem entrada USB, a gente tem uma outra entrada USB aqui na frente. A central multimídia, ela tem integração com Android Auto e Apple CarPlay, e além disso, esse sistema de som é da Bang & Olufsen, então é um sistema de som de grife, é um sistema de som de qualidade que o carro oferece, é um som muito bom, mas obviamente que quando você está no Mustang, a última coisa que você quer é ficar ouvindo o som, e na verdade o que você quer é ouvir esse som aqui, que é o som desse motorzão V8 5.0 gritando aqui na frente, e o som que ecoa bem atrás, a hora que sai lá nas 4 saídas de escape. Além disso, esse carro, obviamente ele é um coupé, apesar de ele ter 2 lugares confortáveis, ele tem supostamente 2 lugares lá atrás, mas é o que a gente chama de 2+2, porque são 2 adultos e 2 crianças, é o que se chama esse carro. Por quê? Porque 2 adultos não conseguem sentar lá atrás ou viajar com conforto, então o que você consegue colocar no banco de trás são crianças na cadeirinha ou no Buster, que aí sim eles viajam com conforto, porque não tem muito espaço realmente para a perna, mas para quem vai na frente o espaço é bem tranquilo, você vai sossegado, tem muito espaço para a perna, você consegue viajar tranquilamente se você quiser fazer isso com o Mustang. Mas ele gosta mesmo não é de viajar, né? O Mustang, ele gosta de passeios curtos e rápidos. Esse é o grande barato desse carro. Então, se você vai para uma pista ou se você tem a oportunidade de pegar uma estrada de serra, dá para perceber como o carro mudou
nessa geração, né? Como ele está mais na mão, ele consegue fazer curva, exatamente porque a ideia da Ford para essa geração do Mustang foi fazer um carro global. Então, como um carro global, ele precisava ter qualidades que as outras gerações não tinham. E uma delas era de fazer curva bem, porque ele tinha que competir agora com os esportivos europeus, em estradas da Europa, que são estradas mais estreitas, que são estradas cheias de curva, coisa que antes ele não tinha a obrigação de fazer, porque o público principal do Mustang estava nos Estados Unidos, onde as estradas majoritariamente são abertas, retas, com poucas curvas, então não era o foco principal desse carro. E ele melhorou muito nesse sentido, ele freia muito mais, ele anda muito melhor em diversos aspectos. Então assim, é outro carro, é outra geração e é um carro muito legal e está muito mais próximo dos europeus. Obviamente ele ainda é um carro mais pesado porque ele manteve essa arquitetura clássica de um esportivo americano em relação a alguns concorrentes em termos de potência e de preço, mas ainda assim é um carro que está muito legal e é um carro que chama atenção por onde passa. Não tem como o Mustang não chamar atenção e não ser percebido por onde passa. Um outro item bem bacana aqui da tela, aqui no volante você tem um desenho de um cavalinho. Então quando você toca nesse cavalinho, ele abre uma série de opções no painel. E o que são essas opções? Entre elas, uma delas é o modo de escape, que você pode alterar o som que sai do escapamento. Então tem o silencioso, que ele diminui o som. Obviamente acho que vocês não vão conseguir perceber agora, mas ele diminui o som. O normal, o esportivo, em que ele deixa o som sair mais e mais forte, e o pista, em que ele não bloqueia praticamente nada do sistema de som que sai do escape. Então é incrível. E ele tem uma função que chama partida silenciosa. O que é essa partida silenciosa? Para você não acordar o seu vizinho às 6 horas da manhã quando você liga o seu Mustang com barulho do V8, ele fecha as válvulas que tem dentro do escapamento, dentro do sistema de escapamento, para fazer o som ficar abafado. Então o som fica mais baixo quando você dá a partida no carro, independente do modo que tiver ativado lá dentro. E aí você tem outras funções, você pode colocar cronômetro quando você está usando o carro em pista, e o Line Lock, que é uma das coisas mais legais que esse carro tem. O que é o Line Lock? O Line Lock, quando você ativa ele, você não precisa ficar segurando o freio para queimar os pneus traseiros do carro. Obviamente que a gente não pode fazer isso aqui porque a gente está no estacionamento da empresa, do jornal, mas é exatamente isso que você faz. Você ativa o Line Lock, segura o OK aqui no volante, pisa no freio até ele avisar que você pisou o máximo e aí está ativado. Ele mostra ali na tela até onde você tem que pisar. Isso significa o quê? Que ele travou sozinho. E agora, tudo que você precisa fazer é apertar o OK de novo e acelerar. Ele vai automaticamente manter as rodas dianteiras travadas e aí você pode sair acelerando, que ele vai ficar no lugar sozinho enquanto você faz um borrachão queimando as rodas traseiras. Mas, infelizmente, não vou poder mostrar para vocês isso. E aqui falando da usina de força, né, embaixo do capô. É um V8 5.0 aspirado a gasolina que entrega 466 cavalos. Tração traseira, esse carro não tem tração integral, a gente sabe muito bem. E uma das coisas mais legais, obviamente, do Mustang é o fato de que esse V8 faz um ronco muito bacana, especialmente quando você coloca ele no modo Sport+, que é um dos 4 modos disponíveis de condução para o carro. Então o motor ronca forte, ele libera mais o som do motor e é incrível o que esse motor anda, o que esse motor empurra. Ele é um motor que gira muito, chega a 7.500 RPM. Para um motor V8 aspirado é uma rotação relativamente alta. Então assim, ele é um motor relativamente moderno dentro dos padrões que a gente tem, especialmente falando de motor americano. Mas ainda assim é um motor muito legal, tem aquela brutalidade que a gente espera de um típico V8, de um típico Mustang. Então
na saída de um semáforo, se você levar ele para uma pista, como a gente teve oportunidade já de fazer com esse carro antes, e você acelera para valer, ele responde muito rápido, ele responde muito bem, ele tem blocos de alumínio, então isso altera muito o comportamento desse motor V8 em relação a outros carros, como por exemplo o Camaro, que é o principal rival dele. As mudanças visuais podem até ser poucas, mas elas deixaram o visual um pouco mais bacana, um visual que já é legal do Mustang. É um carro agressivo, tem um custo-benefício muito bom para quem procura um esportivo, é sempre bom lembrar disso. E bem, é um carro que eu gostaria de ter e aposto que muitos gostariam de ter. É uma lenda, independente da geração, gosto muito da primeira, além dessa última. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui embaixo no sininho, inscreva-se no nosso canal, toda semana tem um vídeo novo. E não esqueça também de acompanhar a gente em outras redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram e também no nosso site, jornaldocarro.com.br. Até mais!